É, Lara. Vai. Oi, professor. Nosso grupo é de ozonoterapia, que é composto por eu, Lara Carneiro, Bárbara Karen e Isabela Nogueira. A técnica de ozonoterapia é utilizada desde o século XIX e a utilização do ozônio só foi possível a partir de 1857, após a descoberta por Siemens de como obter o gás de uma forma sintética. A primeira utilização do gás ozônio foi realizada durante a Primeira Guerra Mundial para tratar soldados alemães afetados pela gangrena gasosa, devido a infecções anaeróbicas por Clostridium, que são muito sensíveis ao ozônio, onde foram testados os benefícios da ozonoterapia. E amplamente ela é utilizada na medicina veterinária e é aplicada como uma alternativa eficiente e de baixo custo, que auxilia no tratamento de feridas de difícil cicatrização e na desinfecção de feridas contaminadas. Pode passar. O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio e é um gás disponível naturalmente na estratosfera, tendo a função de absorver e filtrar os raios ultravioletas. A obtenção de ozônio de uma forma sintética iniciou-se em 1857, quando Werner von Siemens inventou o ozonizador, o qual ele realiza descargas elétricas de O2 terapêutico, ou seja, utilizando um equipamento próprio para essa atividade. O gerador de ozônio, que pode produzir de uma forma satisfatória uma variação de 95% de O2 e 5% de oxigênio. 95% de O2 e 5% de ozônio. O ozônio tem por uma característica aumentar a oxigenação tecidual e, consequentemente, o metabolismo. Apresenta uma ação em doenças infecciosas agudas e crônicas por bactérias e fungos. O ozônio, em alta concentração, ele pode ser tóxico. Porém, a terapêutica, doses vão variar de 10 a 80 microgramas por ml e vão gerar efeitos imunomoduladores, antivirais, antifúngicos, sanguíneos, sendo biologicamente inatingível liminar. A ozonoterapia provoca um controle adequado, não sendo placebo e transitório. É crônico e, portanto, a capacidade antioxidante do organismo cidade. E o ozônio também melhora na oxigenação e na circulação feito oxigênio, hemoglobina de eritrócito, também aumento geral no metabolismo devido à melhor oxigenação, causando melhora na utilização de glicose, porque vai produzir produz maior ATP, que é o melhor metabolismo proteico de efeito direto sobre os lipídios insaturados, oxidando e ao mesmo tempo induzindo um mecanismo de reparação. E também na melhora na angiogênese, que vai ser a implantação da célula-tronco da medula óssea. E o aumento das enzimas celulares oxidantes, que é glutationa peroxidase, glutationa redundase, catalase e o superose mutase. Também uma indução moderada do sistema imune, que vai ativar o trófico e a liberação de citocinas, e o aumento da liberação de fatores de crescimento através da ativação plaquetária, e ele possui também um efeito analgésico e anti-inflamatório, que é a diminuição na produção de mediadores inflamatórios
inativação de metabólitos de dor através da oxidação, né? E um auxílio na reparação das lesões ao melhorar a microcirculação e eliminação nos tubos fisiológicos dolorosos. Ele também apresenta uma excelente atividade desinfetante, pois quando utilizado topicamente, e uma sensação de bem-estar, devido à estimulação do sistema neuroendócrino através da liberação de hormônios e neurotransmissores. Pode passar. Bom, o ozônio, ao entrar em contato com os fluidos orgânicos do plasma, ele reage com os ácidos graxos, antioxidantes e compostos de óleo. Também pode entrar em contato com os carboidratos, as enzimas e o material genético celular. Com isso, ele tem a capacidade, devido aos metabólitos do ozônio, que interagem com a produção de energia celular, aumentando assim a ação de glutationa redutase, presente nos que energético e está presente principalmente nas mitocôndrias. A antioxidante atua diretamente ou indiretamente em processos biológicos, a síntese de proteína, metabolismo e proteção celular. Vai favorecer a glicólise e, consequentemente, vai produzir ATPs. Também, o ozônio favorece a liberação de oxigênio devido à oxihemoglobina. A oxihemoglobina é a junção de oxigênio com hemoglobina. E essa oxigenação tecidual para celulares tóxicos, além de aguador. O efeito sobre a pele se dá pela reação do ozônio com água presente nos tecidos, que vai resultar em espécies reativas de peróxido, espécies reativas de oxigênio, como por exemplo peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio ele vai ser reduzido a antioxidantes. O peróxido de hidrogênio ele vai reagir no meio intracelular dos eritrócitos, aumentando a produção de ATP e, consequentemente, vai ter um aumento no transporte de O2, de oxigênio, no caso, né? Nos leucócitos, ele vai promover a ação e produção das citocinas e interleucinas, agindo como imunomodulador. Também vai estimular a atividade das plaquetas, o que vai ter aumento na produção de fatores de crescimento, e aí vai fazer com que elas agem de forma organizada e dinâmica na reparação tecidual. Toda essa reação ela é imediata, a partir do momento que o ozônio entra em contato com os fluidos e também sobre os tecidos do organismo. As vias de aplicações são as mais diversas. A mais utilizada é através da aplicação do gás diretamente no local da lesão. Quando aplicado de forma local, o ozônio ele vai apresentar-se como anti-inflamatório e como um quadro controlador do edema e da permeabilidade, pois ele vai neutralizar os mediadores neuroquímicos da dor, o que vai fazer com que os mediadores inflamatórios, tais a quais a quinina, a histamina e a bradicina, vão ser metabolizados excretados e inibir a aplicação tópica consiste na exposição da ferida ao ozônio e pode ser realizada de duas formas: através da utilização do óleo ozonizador da ferida ou através da utilização dos sacos plásticos, também chamados de bags, no membro dos animais, que vão ser acoplados mesmo com gás. O uso dos sacos plásticos é indicado para desinfecção e realização da ferida, até mesmo em caso que há presença de necrótico, sendo um efeito dose dependente para o tratamento de lesões, úlceras, feridas abertas e lesões pós-operatórias nos animais.
O ferimento deve permanecer no mínimo uns 20 a 30 minutos por várias sessões para obter um resultado satisfatório e mostra efeito notável desde a primeira aplicação. Aí a gente vê o ozônio no local de uma ferida de um cavalo que estava lá no hospital veterinário da Unesp. Pode passar. Aqui também a utilização de saco plástico na ferida do cavalo com ozônio. Pode passar. Intraarticular. Antes de fazer a administração pela via intraarticular, tem que ser feita uma asepsia e uma anestesia local. O uso dessa via tem a finalidade de auxiliar doenças ortopédicas, como hérnia de disco, artrite, e é importante estar outra via para que o efeito ele seja potencializado. Pode passar. Aí está sendo feita a administração do ozônio intraarticular no animal. Pode passar. Intramuscular. A intramuscular ela pode estar sendo feita de duas formas, que é a autohemoterapia menor e a aplicação direta do ozônio no músculo do animal. Na autohemoterapia menor, vai ser feita uma coleta do sangue animal, misturar com o ozônio de forma homogênea e vai estar sendo aplicado novamente no animal esse sangue com ozônio, por via intramuscular. Essa forma de aplicação ela pode causar um certo desconforto no animal, porque a aplicação dela é um pouco dolorosa. Já na injeção intramuscular direta, é indicado que seja feita a administração bem devagar e tomando cuidado para que a dose não seja maior do que 25 microgramas. Porque quanto maior a quantidade de microgramas, maior vai ser o estímulo doloroso. Pode passar. Nessa primeira imagem, está sendo feita a via e na segunda está sendo feita a aplicação do ozônio direto no músculo do animal. Na insuflação retal, vai estar sendo feita uma liberação do ozônio no reto do animal e esse ozônio ele vai ser absorvido por células que ficam na parede do intestino, que com o aumento da pressão retal vai se difundindo ali através dos tecidos. Essa insuflação no reto do animal vai provocar uma liberação de ATP, interleucina e de interferon. E ela é uma via que é mais usada para o tratamento de colite e também de doenças sistêmicas. A administração tem que ser feita lentamente, através de um catéter, e a quantidade máxima de solução que vai estar podendo ser administrada é de 1.000 ml. Pode passar. Aí está sendo feita a administração pela insuflação retal. Autohematoterapia maior. Vai também coletar o sangue do animal, misturar com o ozônio de forma homogênea e aplicar por via intravenosa. É importante que antes dessa aplicação intravenosa seja feito um controle dos valores do bioquímico do paciente. E essa via ela vai ser usada por uma imunoestimulação, uma desordem circulatória e também artrite reumática. Passa. Pode passar. Contraindicações. Mesmo que seja feita ali uma aplicação de forma lenta, não é indicada fazer a administração do ozônio por via intravenosa, porque
por ele ser um gás, e nem por via inalatória, porque ele tem uma reação tóxica quando ele entra em contato com os alvéolos do pulmão. Então, pacientes portadores de doença pulmonar, pacientes com hipertireoidismo, hemorragia recente e pacientes anêmicos, é contraindicado fazer a administração do ozônio. Pode passar. Esse foi um trabalho do comportamento de componentes bioquímicos do sangue em equinos submetidos à ozonoterapia, que foi publicado na Revista Brasileira de Medicina Veterinária e Zootecnia, onde eles utilizaram 12 equinos sadios, sendo 6 machos e 6 fêmeas, e aí dividiram eles em 4 grupos. 3 machos e 3 fêmeas, eles administraram a dose mínima de 35 microgramas em 500 ml de solução fisiológica. E 3 machos e 3 fêmeas do outro grupo foram administrados 70 microgramas por quilo, né, a dose de ozônio para 1000 ml. E aí, antes dessa administração intravenosa, eles fizeram os exames clínicos, frequência cardíaca, respiratória, TPC, turgor cutâneo, mucosa, e viram que eles estavam nos valores normais de referência, né, por eles serem equinos sadios. Fizeram a administração do ozônio por via intravenosa. E também antes eles coletaram amostra de sangue para fazer os exames bioquímicos de glicose, fibrinogênio, creatina quinase e gama-GT, que eram os componentes bioquímicos que eles estavam querendo fazer a análise. E aí, como eu falei, fizeram a administração e repetiram os exames. Os valores médios, mínimos e máximos de glicose, fibrinogênio, creatina quinase e gama-GT, eles se mantiveram dentro dos limites de referência para a espécie equina, assim como na primeira coleta. Porém, houve uma diminuição das concentrações de glicose, podendo ser pelo motivo de que o ozônio, entrando em contato com os tecidos, ele induz a glicólise e para um maior aumento de produção de ATP e, consequentemente, maior suporte de oxigênio. O GGT, durante o período de aplicação, ele teve uma diminuição também, e no artigo fala que em animais que possuem, assim, que fazem atividade física diariamente e que diariamente eles têm um estresse muscular, a utilização do ozônio pode ser viável por diminuir a quantidade dessa enzima. E o fibrinogênio, ele teve um valor aumentado, podendo ser por conta que o ozônio, ele faz, logo no primeiro momento, uma liberação de radicais livres, e aí vai fazer com que haja um aumento no valor de fibrinogênio, mas, por outro lado, é bom pelo fator de cicatrização, né? Vai aumentar o fator de cicatrização por conta do fibrinogênio. E a creatina quinase, ela não sofreu o efeito do tratamento, permaneceu no seu valor normal na primeira e na segunda coleta. Também lembrando que não ocasionou alterações clínicas nos equinos, eles não se sentiram mal durante o experimento, né? As frequência cardíaca, respiratória, TPC, mucosa se mantiveram nos valores normais, entre 2 segundos, frequência cardíaca entre 30 e 40 batimentos por minuto, frequência respiratória 18 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Mucosa também permaneceu normocorada e foi isso. Bom, agora um caso publicado pela Faculdade da UBRA, que tem como objetivo mostrar a melhora de uma ferida contaminada com o tratamento de ozonoterapia. Foi um equino macho de 5 anos da raça crioula. Ele tinha uma ferida pós-cirúrgica na região abdominal ventral, que, como pode observar na primeira imagem, tinha uma fístula com secreção purulenta.
Então, o tratamento escolhido foi a limpeza da ferida com solução ozonizada, foi borbulhado um ozônio em concentração de 40 microgramas por ml, em solução fisiológica de 500 ml, e por 5 minutos. Essa mistura foi usada na lavagem 2 vezes ao dia por 14 dias, e após esses 14 dias, foi utilizado uma vez ao dia por 15 dias. Também foi utilizado ozônio intrarretal, com concentração de 16 microgramas por ml, e era feito por 5 minutos ou até que o animal levantasse a cauda. Durante o tratamento, foi coletado 4 amostras da secreção eliminada. E na primeira, feito bacteriológicos dessas amostras e o antibiograma. Na primeira semana de tratamento, já foi possível identificar que ocorria um processo de cicatrização na ferida e que a secreção purulenta já estava se tornando fibrinolítica. Só que no antibiograma foi possível identificar a bactéria, a Pseudomonas, que ela tem como característica um biofilme que se torna multiresistente. Mesmo assim, eles continuaram com o uso do ozônio, porém, eles, antes de usar a solução ozonizada, eles utilizavam a solução de tris, que é uma solução tampão. O tratamento continuou por 30 dias e a bactéria já não estava mais no local e a ferida já estava completamente cicatrizada. E foi possível identificar, pode passar, nos exames que o ozônio intrarretal auxiliou muito no combate à infecção, aumentando a imunidade do equino, né, e a capacidade de combater. Então, é possível identificar o aumento de eritrócitos, porque a primeira coleta foi feita antes do tratamento, a segunda durante e a terceira após o tratamento. A quantidade de leucócitos também aumentou e o fibrinogênio diminuiu. Pode passar. Esse daqui também é um outro trabalho, né? Terapêutica clínica para compactação de colo menor de evolução tardia em um equino. Esse equino ele teve um histórico clínico de 96 horas. Ele era da raça manga larga manchador, garanhão, 360 quilos, com 5 anos de idade, foi recebido no grupo de pesquisa e extensão de equinos da Universidade Federal de Alagoas, com sinais clínicos característicos de síndrome cólica. Então, ele estava rolando, cavando, olhando para o flanco, sinais de dor, né, com muita sudorese. No exame clínico, foi identificado abdômen distendido, mucosas hipocoradas, desidratação e hipomotilidade. Fizeram a sondagem nasogástrica, porém ela foi improdutiva, porque teve pouco conteúdo, refluxo, no caso, né, intestinal. E fizeram a palpação transretal, e teve ausência de fezes na ampola retal e também foi identificada a compactação de cólon menor. O tratamento de escolha foi o flunixin meglumine na dose de 1,1 mg por quilo para o controle da dor. Foi utilizado 8 litros de soro, ringelactato, e 100 ml de solução comercial à base de cálcio e magnésio para poder estimular a motilidade intestinal, e a solução de ringelactato para desidratação. Foi utilizado 20 ml de solução antitóxica também e enrofloxacina, no caso do antibiótico, né? E para tratamento de suporte foi realizada a ozonioterapia por via intrarretal, no volume de 5 ml por quilo, na concentração de 19 mg por litro, e caminhadas com o animal de 10 minutos a cada hora durante as 12 horas. Após passado-se as 20 horas, foi administrado também dipirona, e quando o paciente ele já estava preparado para ir para a cirurgia, foi feito novamente a palpação retal e conseguiu retirar as fezes que estavam alojadas ali na ampola retal e
posteriormente o equino ele apresentou defecação. E aí manteve a antibiótico terapia, manteve também o flunixin, meglumine, para o controle da dor, por mais 5 dias, controle da dor e controle e efeito anti-inflamatório, por mais 5 dias. E aí também persistiu com a ozonioterapia por mais 3 dias, por mais 4 aplicações. No caso, a ozonioterapia, ela serviu como um tratamento de suporte, né, fazendo com que tivesse oxigenação na parte que estava acontecendo a compactação no colo menor, onde ele estava, a alça intestinal estava desvitalizada, e aí com a terapia de ozonioterapia e também com os outros medicamentos, teve um bom sucesso, né, no tratamento, e aí o animal não precisou ir para cirurgia após esse longo período da síndrome cólica, no caso. E aí a gente pode concluir que a ozonoterapia ela pode ser indicada como uma terapia integrativa em caso de compactação de colo menor, buscando diminuir as complicações circulatórias associadas à dilatação intestinal, né? No caso que ele estava com a compactação no colo menor, e êxtase pelos agentes etiopatogênicos da enfermidade. Visto que também a ozonioterapia, ela tem propriedade bactericida também. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha sido bom. E foi isso. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.